Assis, Itália, 1182. Nasce Francisco em família nobre. Em sua maturidade, atinge sintonia com a natureza e o universo ao seu redor. Despe-se então de toda a vaidade e ambições materiais para seguir uma vida voltada à simplicidade e ao bem-fazer. Esta ligação com a natureza e com Deus o fez evoluir de tal forma a atingir a iluminação e servindo de exemplo às gerações futuras de amor verdadeiro ao próximo. Brasil, Rio de Janeiro, década de 30. Nasce a Tenda Espírita Francisco de Assis, tenda essa voltada à caridade e espiritualidade. Em outubro de 1935, apresenta-se ao Sr. Manuel Jacinto Coelho, presidente da tenda, o Racional Superior, como Francisco de Assis, guia-chefe da tenda. Como assim diz no livro 487 do Histórico, para que o Racional Superior chegasse de mansinho para ser aceito, as mensagens eram como se fossem Francisco de Assis que falasse. Nasce a cultura racional através dos livros Obras-Primas Francisco de Assis, e seus conhecimentos são dados como em sua época, em português erudito, e assim esclarece o racional superior. Francisco na terra andou, sucumbiu e se salvou. Fúrias do abalo da terra, quem corre perde as pernas, trazendo luzes apagadas e correndo sem ver nada. Fúrias de um ronco de sede, que aqui está o saber de júbilo atmosférico, cumprindo de um Salvador. E chama o racional superior. Francisco, cadê Francisco? Francisco, aqui estou. Sentistes as minhas influências, o jugo do além eu trago, vos digo sem embargo, dos grilhões hediondos perfúrios, dos baixos ao alto relevo. Das dores enlevo, frutíferas são todas as cores. Por seus ensinamentos, apresenta-se Francisco de Assis ensinando. Qual é o espírito da verdade? É aquele que encara a Deus sobre todas as coisas e assim resume tudo em dois teores: encarar o próximo como a si mesmo, fazer o bem e não olhar a quem. Nos templos que as irradiações são feitas mediocranizadas pungentes de amor, as somas divinas nascem, as forças divinas crescem, as forças divinas produzem, a força divina conduz, a termo obscura luz, contemplando na gástria fase no teor do bem, o júbilo cresce emana a expansão, glorificando todos os corações pungentes, generosos na interpretação de seu abismo e mal-estar. Confiantes luzes eu esclareço do fim do tejo à solidão, murmurando como um mar crescente, as fontes cristalinas em hostes vão sumindo, a gala verídica dá aptidão aos cristãos, evoluindo em mar de risos inofensivos à maldição, que todos têm o direito ao erro e à perdição, constituindo o enigma de sua salvação. Seguindo assim, relembra os princípios básicos de um racional em evolução. Os eflúvios do teor seguinte: simplicidade, calmas e benfazejas, aonde estão? Seivaram-se com orgulho pela escuridão dos tempos, se arrastando em erros de declínios de tormentos. Por que não amais a natureza? Porque o alcance é pouco para definir o que ela é. Se vós a amasse, amararieis a vós mesmo. A natureza é o espírito e o espírito é tudo metropolizado pelas fraquezas pungentes da terra. Pútridas almas incredutíveis, sacinantes de aglomerações mesquinhas, que os dias se passam, correm e a hora do colhe-tudo se aproxima. Não veis que a passagem é tão rápida? Por que deixastes levar para a ruína do infinito ao abismo? Não vês que assim ficará de tão longe, que de tão longe andas para alcançar? Desejo fulgurante do bem-estar, sofres? Por que não fazes um caminho mais reto para chegares mais depressa e seres contemplado? Falta instrução? Não. Falta saber? Não. Falta quem te guie? Não. Falta quem te chame? Não. Então, que contas vai prestar? Nenhuma, a não ser do mal-estar. E vós sois tão ignorantes que quereis encontrar o bem, mas do modo que vós pensais, não podeis almejar o além.
Se queres o bem como trabalhas, te esforces para assim ser. Abraças o que te digo e não ligues de outrora a nenhum ser. Este é o ser da realidade, é o ser destrufiante da maldade, que de maldades bastam de atrozes, que o perdão a caminho será veloz. E fala sobre o amor ao teu irmão e a Deus. A vela reproduz a luz, sinônimo do amor divino, que na terra vós produz. A vela representa uma salva que assim foi condecorada. Quem acende vela se salva, mas não velas apagadas. E assim esclarece o racional superior o porquê escolhe Francisco de Assis. Eu que de séculos reino para a verdade mostrar, e hoje constituindo o meu reino para as glórias vós alcançardes, sou do além-túmulo, das fracas abnegações de vós, que nunca me atenderam como fito de porta-voz, sulífico da ignorância que reina entre vós, botei este ente na terra para ser meu porta-voz, dócil de amor, não conhece sequer ao menos ciência de qualquer cor, analfabeto legítimo das cores do Senhor, que na terra sofragado, sofrendo com amor, amor eterno possuído, para dar o brilho da verdade. Então Francisco ensina: como queres assim caminhar, para encontrares a fonte de outro prisma com méritos de procedimento, governe o seu pensamento, hábitos extravagantes para chegardes a ser marujo e depois em bom navegante. O navegante de Deus precisa conhecimentos ter, para conhecer o seu eu e grandezas obter. Segue o racional superior, falando de cultura racional que estará por vir. Vós dizeis encontrar dificuldades, como foi feita a pedra. A pedra não vos sabe dar o princípio desta natureza, como foi feito o mar, de onde nasceu tanta água, para que ele mexe noite e dia, como foram feitas centenas de arbustos. Eu darei todas essas informações se cultivareis minhas lições, que já em pedaços minuciosos acabo de dar, pequenas instruções para vos tirar das trevas e destas místicas ilusões levar ao auge da luz que vos quereis chegar, em saber como encontrar. E segue falando de amor a Deus. O filho que a Deus tem amor não pode dizer que sofre. Deus o ampara, Deus o conforta, Deus dá tudo para a verdade pregar. Ainda não é como vós pensais, estão enganados por completo com um modo de proceder que tudo dizeis incerto. Pensais que és um sábio, julgas um potentado, estudando misérias alheias e falando que és um sábio. Não sejas tão orgulhoso que a presunção te acaba, não tens luz nem capacidade, se não procedias de outro jeito. Teu espírito é tão imperfeito, como queres chegar a tanto, sem teres que te domine? Como te julgas tão avante, não mexas com o que está quieto, ousadia da fraqueza tua, quem os involuntários despeja o amor divino. Cale a boca, não blasfemes, cada qual trata de si, é ruim, mas bem lhe parece, que é que vós tendes a insistir. Tudo é filho de um pai só, e tem ele para corrigir. Não te serve? Cale a boca, deixe para quem quiser servir. Faltando com a carinhosa irmandade entre vós, nenhum é melhor que o outro. Para Deus, todos são uma coisa só. Como impune diante de vós, uns querendo ser mais que os outros. Que tem provas e não liga as provas. A verdade dizes que é mentira, e a mentira dizes que é verdade. A prática de vós está longe, e a prática tem valor. A teoria em vão sucumbe, baseada em elementos não comprovados. Segue a cultura racional em outros tempos, em outros livros, mas a base permanece pelos conhecimentos racionais, puros, de verdadeira simplicidade e amor. Assim nos ensina o racional. Num posto de luz, de fraternidade, de amor, o que se devem fazer? Velar sempre para as consistências benignas, multiplicarem-se cada vez mais, para que todos contemplem o que devem contemplar. A preguiça, a avareza e o desânimo, isso são para as pessoas que não têm em mão o que vos dou. Portanto, nunca se deva contemplar o mal, e mais mal fica, mais se perturba, mais desânimos, mais tristezas, mais descontentamentos. O vivente que tem a planta da salvação em mão, o que deve fazer? Contemplar. Amar para melhorar sempre. Quem procura a planta da salvação é porque quer se salvar. Quem contempla é porque quer ser contemplado.
ser servido além do que precisa. Vivem peregrinando e vêm beber a água nesta fonte, muitas vezes apalpando, pensando ser uma fonte duvidosa, estes com tantos nós nas entranhas, nós de pura rudez, vivendo nesta embriaguez, nesta faina de embriagados, que é este mundo em que vivem todos, neste pleito de desventura, nesta jornada de dor, neste monturo alegórico de sofredor, penam todos por esta fonte de perdidos risos de dor, tudo passageiro. Quem faz por onde neste caminho, tudo brilha, tudo reluz, em multiplicações sempre das mesmas glórias sucessivas. Portanto, trabalhem assim, em benefício de si mesmos. Qual é o trabalho? A obediência, a persistência, a calma, a simplicidade, ser